Bom dia, galerinha do oitavo ano, saudade de vocês. A gente já está aí há esse tempo sem ter aula presencial, mas a gente não esquece de vocês. Então, uma forma da gente manter-se ativo é esse meio, né? Usar esse meio que a gente tem, essa ferramenta que a gente tem mais acessível, né? Que é o Facebook e esse meio virtual. Hoje nós vamos falar sobre a aula 3. Ser honesto consigo é possível, né? Só é honesto com o outro quem antes é honesto consigo. Você concorda com essa afirmativa? Por quê? Ou seja, só pode ser honesto com o outro aquele que antes precisa ser honesto consigo mesmo. A gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente não é, senão isso não mostra que a gente tem um caráter bem formado, né? Então, por muitas vezes a gente exige muito dos outros, mas não olha para o nosso próprio umbigo, não é assim? Bom, e hoje, então, nós vamos ter... Era para ser uma dinâmica que a gente ia fazer em sala, né? Mas como não dá, a gente vai fazer por aqui mesmo. E eu vou colocar duas situações problemas falando sobre a questão da honestidade consigo mesmo e com o outro também, né? A primeira situação problema que eu coloco para vocês é a seguinte. E Cláudio, ainda animado e super feliz, todo sorridente, vinha conversando com o Igor, que era seu colega. Puxa, cara, você viu a satisfação da minha mãe quando abriu meu boletim? Fiquei me achando, cara, de tanta felicidade. Ela até me falou, filho, agora você está no caminho certo. Poxa, que legal. Igor, com ar de ironia, que sabia da situação, da história, né, falou. E você falou que aquelas notas todas, na verdade, são da Esther? Qual é, cara? Você acha que eu vou me dedar? Respondeu o Cláudio, né? Paguei uma nota para Esther me passar todas aquelas colas, cara. Mas ver minha mãe feliz valeu cada centavo, cara. Muito bem, vamos analisar isso. Em relação à honestidade, vamos pensar. Essas perguntas eu gostaria que você colocasse por escrito numa folha e colocasse dentro de uma pastinha para que a gente possa compartilhar e eu dar visto quando nós estivermos presencialmente, tá? Nossas aulas. Responda, a mãe do Cláudio foi honesta com ela mesma? A mãe do Cláudio foi honesta com ela mesma? Se não, se sim, responda o porquê, tá? Esther foi honesta nessa situação? Por quê? Ou seja, Esther foi a coleguinha que passou cola. Ela foi honesta com ela mesmo, com o outro nessa situação? Por quê? Né? Igor, o coleguinha que sabia da história, foi honesto com seu amigo? Por quê? Por que ele foi honesto? Por que ele não foi? Justifica aí, tá? Cláudio, o cara que tinha feito a cola, né? Tinha colado, pagado para tirar essa boa nota, colando. Foi honesto consigo mesmo? Com sua mãe? Com Esther? Com seus amigos? E acrescentaria mais, com seu professor? Né? Por quê? Justifica isso. Então, galerinha, por muitas vezes a gente tem atitudes no nosso dia a dia que podem mostrar honestidade ou desonestidade, né? Por exemplo, quando eu não respeito aí a fila do lanche, eu furo a fila no caso, né? Quando esse exemplo aí que a gente acabou de ver, quando a gente cola na prova, é um conhecimento que eu não tenho, mas aí eu de repente mostrei aí para alguém que eu sou o cara, mas na verdade eu consegui essa nota colando, né? Desonestidade aí, né? Trapacear, por exemplo, em jogos também, né? Copiar trabalho da internet. Infelizmente isso acontece muito. O professor passa um trabalho para você só faz lá o Ctrl+V, né? O Ctrl+V e cola aqui. E isso também são trabalhos desonestos, ou seja, a gente percebe no nosso dia a dia essas situações. Bom, vamos lá para a segunda situação, galera. Segunda situação. Diz assim, no intervalo da aula, Antônio, Érico e Aline, 3 colegas aí do oitavo ano, né? Conversando entre eles. De repente, uma observação de Antônio deixou o clima tenso. Ô, Antônio, olhando os erros dos outros, Antônio.
Percebe que o Érico, enquanto escreve, né, enquanto escreve dentro de sala, destaca uma porção das folhas do caderno, amassa e joga fora. E que você, Aline, só usa uma parte, a parte da frente da folha do seu caderno. Já pensaram? Essas atitudes têm um impacto negativo na natureza? Né? Isso fala então Antônio para eles. Érico pensou, esse mal até que tem razão, mas eu não vou dar o gostinho, nem dar o braço a torcer para ele sair por cima não, cara. Com expressão de zombaria foi logo dizendo, agora, além de prestar conta ao meu pai pela grana que ele me dá, tenho que prestar contas a você também, cara? Ali, diante da observação de Antônio, ficou incomodada e de maneira agressiva foi logo retrucando, foi logo dizendo, Antônio, você sabia que a empresa da marca desse tênis que você está usando aí, ela não adota a política da preservação do meio ambiente? Você sabia que essa marca de tênis que você está usando aí explora trabalho infantil? Desconcertado, Antônio respondeu. Ei, Aline, calma, menina. Calma aí. Não vamos brigar por pouca coisa, não. Não vamos brigar por pouca coisa, não. O importante é preservar a nossa amizade. Paz e amor. Então, agora pergunto a vocês. Em relação à honestidade, vamos pensar. Érico, foi honesto consigo mesmo? Com o dinheiro que seu pai lhe dava? Foi honesto? De fato, isso de estar desperdiçando folha de caderno, né? O pai investiu, cara, foi dinheiro. Mesmo que seja pouco, mas é investimento. Ele foi honesto com seus amigos? Por quê? Tá? Então justifica aí a tua resposta, tá? Aline, foi honesta consigo e com seus amigos nessa situação? Certo? A Aline lembra, né? Aí também ela retrucou o Antônio, ela só usava parte do caderno, já passava para outra folha. Bom, ela foi honesta? Antônio, foi honesto consigo mesmo e com seus amigos também? Por quê? Bom, galera, por muitas e muitas vezes a gente só olha para o erro dos outros, né? E às vezes esquece de olhar para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios erros. E lembremos de uma coisa que nós dissemos no princípio. Só podemos, vamos dizer assim, ser honestos com os outros se antes a gente é honesto conosco mesmo. Essa é questão de consciência, né? Essa questão de consciência. Então, por favor, responda essas perguntas que a gente vai colocar ali para vocês. E tem um momento aí também, quem sabe, para estar conversando com teus pais sobre essa questão da honestidade, quais são as coisas boas que de repente a gente possa ter feito, ter visto, né? Eu acredito que a gente tem muitas histórias aí de pessoas honestas, tipo de pessoas que encontraram uma quantia de dinheiro e devolveram, de pessoas que encontraram, por exemplo, eu lembro de uma situação que eu estava no banco, de repente o senhor sacou dinheiro ali e ele, sem perceber, deixou cair uma nota de 20 reais. Nesse dia eu vi que essa nota tinha caído dele, né? Eu corri atrás e devolvi. Pequenos gestos assim que a gente possa ter no nosso dia a dia mostra esse nosso caráter, né? Esse nosso valor. E a gente precisa muito disso. Eu lembro que eu não sei se eu contei para vocês do 8º ano, meu pai José, para mim foi, e o pai, que Deus o tenha, ele foi um exemplo de honestidade muito grande, né? Papai não fez nem até a 4ª série, uma pessoa muito simples, mas tinha um caráter formidável, que eu acredito que na tua vida você tem pessoas assim também. Então, eu lembro que o papai estava trabalhando, cortando grama de um estádio lá em Santarém, de onde eu sou. Ele encontrou ali uma bolada, que era o dinheiro que a diretoria pagaria os jogadores, né? Daquele clube lá. Na época, era um valor grande. E o papai, cortando ali, encontrou aquele valor. Mamãe estava doente e precisaria muito daquele dinheiro. Ajudaria na cirurgia que minha mãe iria fazer. Mas o papai pegou aquele dinheiro e devolveu para a diretoria, né? A diretoria agradeceu, abraçou o papai. O papai fez o que é certo ser feito, né? Nessa atitude, em qualquer situação. O bacana de tudo isso, gente, foi que depois eles ficaram sabendo
que o papai, que a mamãe, melhor dizendo, estava doente, que precisava fazer a cirurgia, e aquele clube arcou com a despesa da cirurgia da mamãe. Então, é aquela questão, sempre a lei do retorno, né? Tudo que você faz de bem aos outros, não tenha dúvida que voltará de bem para você também, beleza? Boa atividade aí, guardem-se, resguardem, fiquem em casa, sai só o necessário, que a nossa vida é o nosso maior bem. Um grande abraço do tio Ronaldo e até sempre. Tchau, tchau.